Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde para o pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus para mais um programa, Uma Razão para Viver. Muita gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes. Muita gratidão ao Boy por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição, e estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é a tolerância e a paz. Vamos começar com uma passagem entre os apóstolos e Jesus. Os apóstolos chegaram e falaram para Jesus: Senhor, eis que encontramos um homem pelo caminho que curava em teu nome, expulsando espíritos infelizes. Jesus perguntou: E o que fizestes? Os apóstolos responderam: Repreendemo-lo. Ele não tinha o direito de usar o teu nome, não convivia contigo, não participava do nosso grupo. Fiz isso defendendo os nossos objetivos. Ao que Jesus respondeu: Fizeste mal, pois todo aquele que não é contra nós é por nós. Se alguém em meu nome expulsa espíritos maus, não poderá voltar-se contra nós. Depois, espalhando calúnias e nos acusando. Fizeste mal. O que Jesus quis dizer com isso? O servidor do Evangelho deve fiscalizar com sincera acuidade as nascentes íntimas dos sentimentos, de modo a cercear, a limitar, no começo, os adversários cruéis, que são o orgulho, a inveja e o ciúme. Os nossos verdadeiros adversários não são as outras pessoas, não são os outros irmãos, são aqueles sentimentos negativos, como o orgulho, a inveja, o ciúme e o egoísmo. E todos os demais sentimentos não nobres derivam desses 4 sentimentos, sendo que o egoísmo é o principal sentimento que comanda todos os outros. Quer dizer, Jesus quer dizer que eles não deveriam ter repreendido o homem, porque a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, cabe a qualquer pessoa de boa vontade. Cabe a qualquer pessoa que esteja determinado a fazer o bem, seja alimentando, seja ouvindo as queixas, seja pregando as máximas de Jesus, seja expulsando os espíritos do mal. E o discípulo agiu com intolerância em relação a este homem que ele encontrou pelo caminho. Vamos agora ver qual o significado de intolerância. Qualidade do indivíduo intransigente, rígido, severo. Possui senso de análise e de crítica muito forte. Costuma chamar sua atenção o lado errado das pessoas. Tem dificuldade para perdoar ou atenuar as falhas humanas. O intolerante só vê o lado errado das pessoas. Ele nunca vê as qualidades que essa pessoa possui. É mais fácil
olhar para o lado errado e esquecer que aquela pessoa possui também qualidades. Não perdoa, é intransigente, rígido e severo e possui senso de crítica muito forte. Esses são alguns dos significados de intolerância. Mas tem mais. Austeridade para com o comportamento ou para com as obrigações dos outros. Austeridade quer dizer severidade com o comportamento ou então para com as obrigações dos outros. Severidade exagerada quando nas funções de mando. Rigidez nas posições tomadas em relação a alguma penalidade aplicada a alguém. Geralmente, nas funções de mando, são impostas as regras com muita intransigência, com muita severidade, com muita arrogância. Tem uma pequena história do livro do Richard Simonetti que diz que havia uma empresa e nessa empresa havia bastante funcionários. O gerente dessa empresa era muito arrogante, muito severo, criticava, brigava, ofendia, magoava, usava palavras arrogantes, palavras severas demais, que magoava a todos, acabava magoando os seus funcionários. Ninguém gostava dele. Estavam tão insatisfeitos com ele que queriam vê-lo pelas costas. Teve um dia que o gerente adoeceu, ficou sem poder ir trabalhar. Os colegas, os funcionários, aliás, começaram a ficar felizes. Ah, que bom que ele não está aqui, dando aquelas ordens do jeito que ele dava as ordens para nós, sem paciência, de qualquer jeito, como se nós fôssemos objetos. Então estavam todos felizes. Não se preocupavam em saber como o gerente estava de saúde, não falavam em ir visitá-lo, nada disso. Estavam felizes com a ausência dele. Determinado dia, um dos funcionários foi até a casa do gerente fazer-lhe uma visita para saber como ele estava. O gerente ficou muito surpreso, porque apenas um funcionário foi visitá-lo. Mas o gerente já estava melhor e pediu desculpas a esse funcionário pelo modo de tratamento que ele usava com os seus funcionários. Ao que o funcionário respondeu: eu compreendo a sua atitude, senhor. Não precisaria ser da maneira que era, mas eu compreendo a sua atitude e desejo ao Senhor o melhor bem do mundo. Desejo ao Senhor que o Senhor fique curado. Então, essa história nos mostra a atitude de um ser intolerante diante, não de um, mas diante de um grupo. A severidade exagerada, quando estamos na função de mando, prejudica o trabalho. O trabalho não anda da forma como deveria andar, porque os funcionários ficam magoados, ficam chateados e não se esforçam tanto. Por isso que a intolerância só nos traz mal, só nos prejudica.
tem mais alguns significados de intolerância: rispidez e maus tratos para com aqueles com quem convive, não aceitação e incompreensão das infrações que alguém possa cometer, prazer em denegrir as pessoas. Geralmente, nós somos mais intolerantes em família. Em família, como nós temos mais intimidade, nós nos mostramos quase sempre muito intolerantes. E não aceitamos, muitas vezes, as infrações cometidas pelo outro. E agimos com rispidez, de uma maneira rude. E muitos têm prazer em ofender o outro, em denigrir o outro, em menosprezar o outro. São alguns conceitos da intolerância. Por que acontece guerras? Devido a um grupo querer dominar o outro. Sempre é questão de domínio por algo de valor, ou para impor uma religião, para impor um modo de vida. Corresponde ao desrespeito das diferenças, o desrespeito às diferenças. Precisamos aprender a respeitar as diferenças que acontecem entre pessoas, entre comunidades, entre países. Só assim o nosso planeta vai progredir mais rapidamente, com o respeito. A tolerância está agregada ao respeito às diferenças. E os intolerantes não respeitam as diferenças, querem a supremacia através do poder, através dos valores materiais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10, está escrito: incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos, se tornando assim intolerantes. É o orgulho, o egoísmo, a vaidade que nos impulsiona para que sejamos intolerantes com as diferenças. Não assumimos as nossas falhas, os nossos equívocos. Não percebemos as nossas más qualidades, mas percebemos sempre no outro, naqueles irmãos que estão à nossa volta, não respeitando a sua religiosidade, a sua classe social, a raça. São muitos os preconceitos. O discípulo sincero compreende os que dormem no amolecimento das paixões, desculpa os perseguidores e não receia que outros corações desejem integrar-se no legítimo ideal da solidariedade. Nós devemos ser solidários. Se nós desejamos ser aprendizes sinceros do Evangelho de Jesus, nós precisamos desculpar o outro, perdoar o outro quanto às suas atitudes nefastas, quanto às suas atitudes equivocadas. Não acusar,
Quer dizer, nós não vamos ser coniventes com o equívoco, com o erro, mas precisamos agir de cautela, não apontar o dedo, nunca atirar a primeira pedra, porque para atirar a primeira pedra devemos não ter pecados nenhum. Agora, saímos da intolerância e vamos para o sentido da palavra tolerância, que é o tema da tarde. Tolerância é a disposição de admitir nos outros modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos nossos. Precisamos, como eu já falei, respeitar as diferenças, respeitar os modos de pensar, o modo de agir das outras pessoas que são diferentes de nós. Aceitar o que poderia ser condenado. Deixar fazer o que se poderia impedir ou combater. Então, nós precisamos não concordar, mas compreender atitudes do outro para que não gere um atrito, onde as pessoas param de se falar, onde os países entram em guerra. A tolerância é uma qualidade, é uma virtude muito importante para nós, muito importante. A tolerância nos faz crescer, nos faz progredir, nos torna seres melhores. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob diversos ângulos. Essa frase foi dita por Mahatma Gandhi, que lutou muito pela paz. Então, ele diz que a lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua. Uns respeitando os outros, respeitando as diferenças, respeitando os pontos de vista. Podemos não concordar, mas precisamos respeitar. Só assim vamos adquirindo, com o passar do tempo, a tolerância necessária para que o planeta Terra se torne um planeta de regeneração. A tolerância perde e doa. A verdadeira tolerância perde e doa, sofre e desculpa. E parafraseando São Paulo, em torno da caridade, não se irrita, não maldiz, não sofre, não ofende a dignidade, não fere, ajuda sempre, acendendo a clara luz do amor em todos os corações. Porque no Atos dos Apóstolos, São Paulo tem uma carta que ele fala sobre o amor, sobre a caridade, que o amor e a caridade não se irrita, não maldiz, não sofre, não ofende a dignidade, não fere, ajuda sempre. E foi substituído aqui pela tolerância. Olha como a tolerância é importante, como a tolerância deve fazer parte de nós.
da nossa vida, do nosso modo de pensar, porque só assim nós vamos acender dentro de nós a luz do amor. Em cada coração, o amor, o verdadeiro amor, pede tolerância. Tolerância de várias formas, em várias situações. Mas o verdadeiro amor está sempre pedindo a caridade e a tolerância como uma qualidade super necessária para a nossa caminhada aqui na Terra. Tolerância é reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão. Olha que lindo! A tolerância é reflexo vivo da compreensão que nasce em nós, nasce na alma. Nós já nascemos com o germe da tolerância dentro de nós. Vamos colocá-la em prática. E a partir daí, podemos despertar em nós a esperança, a paciência e o perdão. Muito interessante. Homem nenhum possui faculdades completas. Às vezes, muitas vezes, os intolerantes se acham donos de si, os intolerantes se acham donos de si, donos da verdade. Mas nenhum homem no planeta Terra possui faculdades completas, possui faculdades em progressão, se desenvolvendo. Continuando o conceito, mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. A união social, a união entre as pessoas, entre os povos, é que vão assegurar o bem-estar e o progresso. Só convivendo com outras pessoas é que nós vamos trocando ideias, aprender a diferenciar o certo do errado, o bom do mal. Se nós morássemos sozinhos numa montanha, distante de tudo, sem ninguém a nos acompanhar, aí nós não teríamos condições de aprender, porque estaríamos sós na natureza, não teríamos outras pessoas para trocarmos ideias que correspondem às nossas, ideias que não correspondem às nossas. Então, a união social, o convívio social, é que faz essa completude. Precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Quer dizer, os homens foram feitos para viver em sociedade, em grupos, agrupados, em família, na escola, na igreja, na comunidade, no estado, no país, no mundo. Porque fomos criados para viver em sociedade e não isolados, e não sozinhos. É isso, para isso que nós fomos criados. E você, que ligou o seu rádio neste momento, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte,
que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, para passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso desejem. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. 24 98843 7822. Continuando o nosso estudo sobre a tolerância e a paz. Vamos ler mais um texto sobre tolerância. Sem os que erram, não se tem a oportunidade de exercitar a tolerância. Como sabê-la constante sem aqueles que a impulsionam? É imprescindível que haja descuidados e parvos, exigentes, sagazes, para que a tolerância possa fulgurar no coração. Parvos quer dizer de capacidade mental limitada, tolo. Como treinar a tolerância sem aqueles que erram, sem aqueles que cometem equívocos? Só desta forma teremos a oportunidade de exercitar dentro de nós a tolerância. Não precisamos ser coniventes, precisamos respeitar. Se nós vivêssemos, como eu já disse, insulados, longe, sozinhos, nós não teríamos como treinar a tolerância. Como sabê-la constante sem aqueles que a concitam à ação? É imprescindível que haja descuidados e parvos, exigentes, sagazes, para que a tolerância possa fulgurar no coração. Como eu já expliquei, precisamos estar em contato com alguém, em grupo, para exercermos a tolerância. E o primeiro grupo social ao qual nós fazemos parte é a família. E como é difícil sermos tolerantes em família, com determinadas pessoas, ou pai, ou mãe, ou irmãos, ou tios, ou avós, porque na nossa família geralmente se reúne pessoas difíceis para reacendermos o amor, para aprendermos a perdoar. E para perdoar, precisamos sermos tolerantes. Caso contrário, não conseguimos perdoar. Usa da medida de tolerância para com o teu próximo, conforme a esperas receber de alguém em momento próprio. Olha que interessante.
Precisamos ser tolerantes com o nosso semelhante, para que o nosso semelhante seja tolerante conosco, na hora que nós precisamos ser tolerados. Porque todos, de uma forma geral, precisamos ser tolerados. Precisamos tolerar o outro e o outro precisa me tolerar. Somos espíritos únicos, diferentes, alguns já com mais qualidades, outros com menos qualidades. E precisamos usar dessa tolerância com as pessoas à nossa volta. E começamos pela família. Depois vamos para a escola. Depois vamos para a casa religiosa, a comunidade, até chegarmos ao mundo. Ninguém existe na Terra de hoje que marche sem equívocos, sem temor, gerando aflições, necessitando compreensão, como efeito, tolerância. Não existe um ser no planeta Terra que esteja na caminhada sem errar, sem temer nada. Sempre passamos por aflições, sempre necessitamos de compreensão, precisamos que compreendam os nossos atos para podermos seguir em frente. Se na Terra todos estivéssemos cheios de qualidades, nós não seríamos mais um mundo de provas e expiações, já seríamos um mundo de regeneração. Estamos aqui na Terra para aprender de passagem e vamos passar um tempo aqui, vamos desencarnar, depois vamos renascer novamente, se a nossa condição nos permitir, porque está havendo uma transição no planeta Terra. E a tolerância é de suma importância. Usar de tolerância para com o semelhante, para com o próximo, porque esperamos receber a tolerância de alguém em relação a nós. Tudo que nós precisamos, nós temos que aprender a doar. Criticar, julgar, é muito fácil. Parece muito simples. Mas nós não somos juízes dos nossos semelhantes. Nós não estamos aqui para julgar. Estamos aqui para compreender os erros cometidos pelo outro. Nada além disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase também muito interessante, no capítulo 17, item 3, quando fala sobre o verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Olha, precisamos ser justos, precisamos amar, precisamos praticar a caridade, para que as outras pessoas façam isso conosco. Tudo que nós doamos para o universo volta para nós. Se doamos o bem, vamos receber o bem.
Se doamos o mal, vamos receber o mal. Mas não é Deus que está castigando. É para que nós possamos aprender que nós devemos praticar o bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Mas não é só a caridade material, é a caridade moral. É o auxílio que não entra coisas materiais. É a nossa capacidade de ouvir o outro, de auxiliar o outro no momento em que ele está necessitado, ajudar de alguma forma o outro, olhar para o outro com olhos amorosos, com olhos bondosos, para que sejamos olhados, vistos dessa mesma forma. E nesse capítulo, o verdadeiro homem de bem, diz também que devemos retribuir o mal com o bem. Precisamos perdoar o mal que nos fazem, para que sejamos perdoados quando nós fizermos o mal, agirmos equivocadamente. Então, retribuir o mal com o bem. Sempre. Não desejando mal para os nossos inimigos, fazendo oração por eles e ajudando a eles no momento que for possível ajudar. Respeitar nos outros todas as convicções sinceras e não lançar anátema aos que, como ele, não pensam. Nós precisamos respeitar as convicções sinceras do outro e não criticá-lo porque ele pensa diferente de nós. Como eu disse, atira a primeira pedra quem não tem pecados. Então, as convicções sinceras merecem respeito. E no capítulo Verdadeiro Homem de Bem, tem muitos itens, se vocês tiverem oportunidades de ler, é o capítulo 17, item 3. Tem muitos itens dizendo como age o verdadeiro homem de bem. Ser indulgente para as fraquezas alheias, porque é muito fácil nós criticarmos, atirarmos a primeira pedra. Mas se nós desejamos que as outras pessoas sejam indulgentes para conosco, que compreendam as nossas falhas, que compreendam as nossas fraquezas, nós precisamos ser indulgentes para com o outro também. Então, para sermos homens de bem, precisamos simplesmente agir no bem. Não precisa ser grandes coisas todos os dias, praticarmos uma situação pequenininha, delicada, nós vamos aprendendo a agir no bem. E daqui a pouco estaremos agindo nas situações de bem maiores. Vocês, se tiverem oportunidade, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, que fala do verdadeiro homem de bem. O mal só é realmente mal para quem o pratica. Se eu pratico o mal,
eu estou assumindo pendências, eu estou assumindo dívidas. Não é quem recebe o mal que está assumindo dívidas, é quem pratica o mal é que está se endividando. Revidá-lo é assimilar-lhe o veneno. Se nós revidarmos o mal com o mal, é como se nós tomássemos um veneno, como se nós comêssemos um alimento perigoso que nós sabemos que não poderíamos comer. Então, quem revida o mal assume o veneno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno. E o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo saúde e paz. Tolerar, olha que interessante, é refletir o entendimento fraterno, a compreensão entre todos os irmãos, porque somos todos irmãos. E o perdão será sempre profilaxia segura, será sempre medida segura para garantir a saúde e a paz, para garantir a nossa paz interior, a nossa saúde física e mental, a nossa paz interior entre os indivíduos, entre as sociedades de um modo geral, entre os países. A intolerância, como eu já disse lá no começo, é a responsável por guerras religiosas, guerras pelo poder, guerras por valores altos. Precisamos conquistar a paz. Mas para conquistarmos a paz, precisamos dessa compreensão, desse perdão, da paciência, unidos à tolerância, da indulgência para garantir saúde e paz. Todos nós buscamos a paz, mas nem sempre agimos da forma necessária para alcançarmos a paz. É essa a diferença. E cometemos tantos erros que acabamos aumentando as nossas dívidas. Ao invés de pagá-las, aumentamos. A tolerância à paz. Evitar fazer comentários deselegantes, inconvenientes e deprimentes em relação a quaisquer criaturas. Aceitar as reações alheias sem aborrecer-se e sem condená-las, como já falamos antes, sem julgar, sem criticar. Eu posso não concordar com aquela atitude, mas eu não vou fazer um comentário agressivo com a pessoa que fez aquele comentário, né? Eu não vou agir da mesma forma. Eu vou agir de forma diferenciada. Porque quem faz comentários deselegantes, deprimentes, é o responsável por aqueles comentários. E precisamos aceitar as reações alheias, sem ficarmos com raiva e sem condenar quem está agindo daquela forma. Devemos ouvir serenamente aqueles que lhe confiarem seus problemas. Muitas vezes não temos paciência para ouvir os problemas dos nossos irmãos. Ficamos incomodados.
ficamos incomodados e não damos a devida atenção. E às vezes o que aquele irmão precisa é desabafar naquele momento. Afastar de todas as maneiras ressentimentos, mágoas ou remorsos. Não ficarmos curtindo mágoas, remorsos, ressentimentos, raiva, porque esses sentimentos faz mal a quem os sente, não ao outro. Então precisamos nos libertar desses sentimentos que nos paralisam, que nos fazem, que impedem que chegue até nós a paz de viver com tranquilidade, a paz de viver com calma, a paz de viver respeitosamente, a paz de aceitar as diferenças, a paz daquele que não julga nem critica o outro. Precisamos aprender. Eliminar o rigor nas análises em relação ao comportamento do próximo, porque aplicamos o rigor, a severidade no comportamento do outro, mas no nosso comportamento não. Então não está certo. Precisamos eliminar essa severidade ao analisar o comportamento do próximo, procurar desculpá-lo na medida do possível. No serviço profissional, suportar com paciência o colega difícil. Sempre no nosso trabalho, temos um determinado colega que é difícil de conviver. Nós precisamos suportar com paciência esse colega, que serve de aprendizado para ele e serve de aprendizado para nós. Ponderar com isenção e equilíbrio as infrações cometidas por funcionários. Aqui está falando das empresas, né? Precisamos ponderar com equilíbrio as infrações cometidas por funcionários, sem críticas vorazes, sem críticas arrogantes. Transformar a austeridade com o mau comportamento entre familiares, em colóquios abertos em torno dos problemas. Se temos problemas em família, precisamos nos reunir e discutir aquele comportamento, para que possamos todos entendermos que há necessidade de mudar determinados comportamentos. Só assim viveremos bem em família. Acolher com bondade e tolerância os parentes menos simpáticos. Nos empecilhos da existência, tolerar os obstáculos sem rebeldia. Surgem obstáculos na nossa caminhada, surgem aflições. Precisamos vencê-los sem ficarmos com raiva, magoados, rebeldes. E acolher com bondade e tolerância aqueles parentes mais difíceis, que estão juntos de nós para se melhorarem. Então, para encerrar, tenhamos paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda perturbam nossa existência. Amemo-nos com a indumentária do amor e da caridade, com pedras nas mãos e o dedo em riste, jamais conseguiremos o bem que desejamos. Então, com agressividade, com violência, jamais conquistaremos a paz. Assim, queridos ouvintes, agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência
desejando que Deus abençoe a todos, que a paz e luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento no lar de cada um. Encerramos o programa de hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.